Os melhores jogos do Atari. Estou elaborando aqui uma listinha, né, dos melhores jogos do primeiro videogame que realmente marcou. Foi o boom chamado Atari. E esse jogo aqui não poderia faltar. Enduro, um jogo de carrinho de corrida simples, né, mas fantástico. Em 86 era uma febre, maravilhoso. Vi um carrinho do nada. Esse carrinho eram uns faróizinhos, mas era diversão pura, né? O gráfico era limitado, obviamente. Hoje até uma criancinha sabe fazer esses jogos aqui. Mas na década de 80 não poderia faltar Enduro no videogame Atari. Fantástico. Tinha corrida noturna, hora dos faróizinhos. Esse jogo aqui é interminável, né? Quase ninguém zerou. Aliás, quase ninguém zerou jogo nenhum do Atari, que era muito difícil. Então, o Enduro é um jogo que está entre os melhores. Vamos para o próximo. Outro jogo que realmente marcou o console Atari, Riverhead ou Riverhead, como queiram. Esse jogo aqui era presença cativa. O aviãozinho descendo o rio, mandando bala em submarinos, em navios, desviando de obstáculos. Realmente, olha só, era maravilhoso. Eu cheguei longe uma vez, mas também impossível zerar esse jogo. Mas era maravilhoso. Olha só os obstáculos. Se encostasse naquele, tipo assim, aquele verdinho, morria. Então tinha que ser bem rápido. Destruir o navio e tentar ir para esquerda ou para direita. E a tela sempre espremendo a gente. Então era fantástico, maravilhoso. Riverhead está entre os melhores do Atari. Agora, um dos maiores jogos de aventura de todos os tempos. Pode pegar até o PlayStation 10 se surgir daqui a pouco aí. O Pitfall continuará estando entre os melhores, porque era fantástico. Você enfrentava escorpiões, jacarés, cobrinhas, pulava no cipózinho, um laguinho, você não poderia cair. Olha só, era cheio de desafios, obstáculos. Outro jogo interminável. Pitfall, olha só o cipózinho, era tipo um Tarzan. Indiana Jones fez escola? Não, Pitfall fez escola. Era anterior até o Indiana Jones. Se você nunca jogou Pitfall, hoje qualquer emulador aí de 5 megas aí você consegue baixar Pitfall. Então, jogue Pitfall. Você irá constatar que é divertidíssimo, maravilhoso. O som também é maravilhoso. Então, Pitfall está entre os melhores do Atari. Pac-Man, ou Pac-Man, como queiram. Esse jogo aqui é apaixonante, é maravilhoso. Eu tenho no meu celular. Nunca enjoarei de jogar Pac-Man, né? Aquela bolinha amarelinha comendo as bolachinhas, os fantasminhas atrás. Quando você pegava aquela bolinha maior lá, os fantasminhas ficavam transparentes. Aí você ia à forra, devorava todos os fantasminhas. Maravilhoso Pac-Man. Tinha no fliperama, nossa. Vivia jogando Pac-Man no fliperama. O gráfico do fliperama era maravilhoso. Mas o Pac-Man do Atari também não ficava atrás, não. Então é mais um jogo que está entre os melhores do Atari. Pac-Man ou Pac-Man. Agora, outro jogo maravilhoso era Hero. Eu vou falar em português, eu não sou inglês, não sou americano. Vou falar Hero, eu não me recuso. Vou falar em português mesmo. Hero. Você era um soldado que tinha a missão de resgatar os reféns. Muitos obstáculos, você tinha que dinamitar vários pontos. É dificílimo. Esse jogo aqui era muito difícil. É muito difícil porque ainda existe, né? Mas muito divertido. Olha só os obstáculos. O vãozinho aqui dali não teria como passar. Tinha um monstrinho na frente. Teria que dar a volta lá por cima. Cheio de cavernas, de túneis. É difícil pra caramba, mas vale a pena jogar. Hello! Que está entre os melhores do Atari.
Outro jogo maravilhoso do Atari era Keystone Capers, o famoso polícia e ladrão. Tanto tempo que eu não jogo, eu não sei se você é o policial ou você é o ladrão. Mas dentro de um shopping, você tá fugindo ou tá perseguindo. Tem que pular carrinho no supermercado, muitos obstáculos. Maravilhoso Keystone Capers. Então outro jogo que você deveria jogar, principalmente a juventude, geração PlayStation, Xbox. Conheça os jogos de Atari, cara. Vocês irão se apaixonar. Jogos gráficos simples, mas divertidíssimos. Então, Keystone Capers, outro que está entre os melhores. Esse aqui era outro jogo de corrida, talvez em gráficos até melhor do que o Enduro. Talvez um dos jogos com gráficos mais bem elaborados do Atari, que era bem simples na época, né? De 82, acho que foi criado. Mas o gráfico era maravilhoso. Olha, parece o gráfico de Nintendinho e Master System. Perfeito o criador que fez para a memória do console. Era maravilhoso. Então, Pole Position era maravilhoso, o que está sendo muito bem homenageado entre os melhores do Atari. Agora, outro jogo que não poderia faltar entre os melhores é X-Men. Obviamente eu não vou mostrar o jogo porque é um jogo pornográfico. A molecada da década de 80 amava esse jogo. E eu, por causa desse jogo, fiz meus amigos ficarem quase um ano sem conversar comigo. Por quê? Porque eu era o mais ingênuo da turma. E a minha mãe pegou jogando esse jogo. Ela quebrou o jogo na minha cabeça. Aí foi e contou pra mãe de todos os meus amiguinhos. Aí o que aconteceu no outro dia? A mãe de todos os amiguinhos quebraram o jogo na cabeça deles. Eles queriam me matar. Então, esse jogo aqui tem péssimas recordações pra mim. Mas está entre os melhores, né? Jogo que me fez a minha mãe quebrar. Aliás, ela tirou o videogame de mim. Eu só poderia jogar esse videogame na sala quando eles estivessem. E assim sucessivamente para todos os meus amigos. Ficavam pé da vida comigo. E esse jogo aqui realmente foi o responsável. Acho que foi o jogo que as mães e os pais mais quebraram dos seus filhos. Da história, né, da década de 80. Imagina, ditadura e um jogo pornográfico. X-Men está entre os melhores. Agora, outro jogo que está entre os melhores do Atari, com certeza é Frogger. Entre na pele de um sapo que tem que atravessar uma rodovia movimentadíssima. Imagine você, um serzinho pequenininho, desviando de carros, caminhões, carretas. Depois que chega do outro lado, ainda tem que fugir de jacarés e outros obstáculos. Um jogo maravilhoso, Frogger, que realmente está entre os melhores. Hoje eu estou indo na raça, escrevendo nada, improvisando nada. Aliás, estou apenas improvisando, já que eu quero ser um grande youtuber. Então, sem textos, vamos na lábia, no 171 no Enrolation, para provar para todos os outros youtubers que eu também sou bom no que eu faço, rumo aos 1K, se Deus quiser. Frogger entre os melhores do Atari. E agora, o cachorro famoso do Charlie Brown não poderia ficar de fora do Atari. Snoopy. Esse jogo aqui eu me recordo da música. A música é lindíssima. O jogo também é maravilhoso. O Snoopy na sua casinha de cachorro. Ele era aquele lá, o Barão Vermelho. Saía metralhando o que aparecesse na sua reta. Fantástico Snoopy, que também está entre os melhores. Grande Snoopy, saudades deste jogo. Passei muito tempo jogando, muitas horas. Jogava de madrugada. E tenho grandes recordações da música. O jogo em si, eu já nem recordo muito bem.
mas a música realmente era marcante. A música do Barão Vermelho, Snoopy Barão Vermelho, Snoopy entre os melhores. Agora, outro jogo super nota 1000 é Mega Mania. Você era o responsável por defender a Terra de uma invasão de alienígenas. Aliás, eu fiquei pensando, Pitfall, River Raid, esse aqui, Mega Mania, eu acho que esses diretores de Hollywood aí que fizeram Indiana Jones, Independence Day e etc., copiaram na cara dura do enredo do Atari. Agora que me vem à mente, porque criatividade era desses caras que criaram esses jogos na década de 80. Mega Man era fantástico, olha só, a invasão alienígena, você tinha que meter bala, abrir fogo, se eles se aproximassem, já era game over. Então, Mega Mania era viciante e apaixonante, entre os melhores, obviamente. Agora, os anõezinhos azuis não poderiam faltar, obviamente, Smurf. Rescue, tinha que resgatar, eu creio que seja Smurfette, ou o papai Gargamel, do vilão Gargamel. Eu não me recordo se era Smurfette, ou se era o papai, ou o vovô Smurf, papai Smurf, alguma coisa assim. Mas pensa num jogo maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de baixar esse emulador do Smurf, por favor, baixem. Vocês vão se apaixonar por esse jogo. Um gráfico simples, mas a história é maravilhosa, um enredo, uma aventura sensacional. Olha só, você baixa para os seus filhos, eles ficam jogando esses jogos com gráficos super elaboradíssimos do PlayStation, do Xbox, mas jogos violentos. Esses jogos eram inocentes. Baixe esses jogos para seus filhos, eles irão se apaixonar pelos jogos de Atari. Smurf é um deles, sendo indicado entre os melhores. Agora, esse jogo também era maravilhoso. Kibert, esse alienígena, eu tinha que ficar pulando, tá vendo? Uma parte verdinha, eu tinha que deixar, vamos supor, azul, tinha que deixar tudo verde. Mas era difícil pra caramba, porque um passo em falso, você ia para o buraco e já era game over. Qualquer coisa que você errasse ali, você tinha que desviar de obstáculos. Eu nem sei como jogar mais. Eu peguei um emulador de Quebec uns tempos atrás e primeira vez que eu fui pular no negócio, eu já fui. Eu falei, mas como que pula? Eu não sei como que pula sem cair. Tem uma técnica, mas esse jogo é difícil, mas é muito divertido. Quebec está com certeza entre os melhores do Atari. Agora, um dos jogos mais divertidos da década de 80 no esportivos obviamente, era o tênis. Você jogava contra o computador, nossa, era maravilhoso. Você colocava no modo rápido, era difícil ganhar dele, mas você passaria horas e horas jogando se você baixar esse emulador, né? Você irá constatar o que eu estou falando. Super divertido. Ali que nesse jogo me fez ter ganas de vencer, pois eu vivia perdendo por esse computador e quando eu ganhei uma vez, nossa, fiquei gritando que nem louco, ganhei, era de madrugada, deu maior rolo, quase que a minha mãe quebra outro jogo na minha cabeça, fora aquele X-Men. Mas é porque eu coloquei no modo difícil, aliás, eu sempre gostei de desafios, de vencer desafios, e esse jogo aqui era maravilhoso, que está com certeza entre os melhores do Atari. E esse jogo aqui é maravilhoso, o famoso esconde-esconde. Olha, tá vendo a figurinha lá contando na parede? Aí o seu amigo faz de conta, você estava contando. Aí você não poderia olhar onde o seu amigo iria esconder. Aí você também fechava os olhos. Aí ele escondeu. Aí entrava debaixo da cama, era embaixo da própria casa. Aí tinha um tempo. Se passasse o tempo, você não encontrasse, o seu amigo venceria. É e sempre será maravilhoso. Esconde. É o nome dele em inglês ali, Snake Pack. É o nome, se vocês quiserem baixar.
CCE também é Atari, que era o rival do Atari, mas também jogos do Atari. A CCE também começou a fazer os seus videogames, mas toda era a geração Atari. Agora, outro jogo, presença cativa nos consoles e nas casas da molecada e da meninada nos anos 80, era Freeway. O que é Freeway? Nada mais nada menos que o jogo da galinha. É o mesmo caso do Frogger, só que era galinha. Você tinha que desviar dos carros. Se ele passasse por cima da galinha, fazia aquele barulho, aí já era. Mas era difícil, tinha várias partes que os carros aceleravam, aí você ia tentar voltar, aí quando voltava, já era. Jogo dificílimo, mas muito divertido. Freeway, a galinha amarelinha. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Outro jogo na mesma trilogia de Mega Mania. Uma invasão alienígena, você é o super-herói, teria que defender o planeta Terra dos aliens. Esse jogo acho que é até melhor do que o Mega Mania, Space Invaders. Maravilhoso, olha só, os alienígenas descendo, você tacando fogo neles, metendo bala. Então, os videogames da década de 80 fizeram a molecada ver que o bem realmente vence o mal, pois nós éramos o bem. Então aquele do Keystone Cap, provavelmente nós seríamos o policial perseguindo o bandido. Agora vem na mente, porque os videogames da década de 80, ele passavam ensinamentos para a garotada, né? Dificilmente quem joga videogame comete delitos, pois sempre pega um personagem do bem que vai defender o mal. O videogame sofre muito preconceito. Ah, jogo violento, de tiro. Eu não conheço um amigo meu que jogou Atari, jogou Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, até agora essa geração PlayStation, que tenha entrado pro crime. Pelo contrário, todos os pais de famílias, mães de famílias. Então tem que acabar com essa desmitificação aí que o videogame ele acaba com a garotada, com a juventude, distorce os cérebros e faz as pessoas se tornarem violentas. Nada a ver. Space Invaders é um jogo que prova o contrário. Você do bem, você derrota o mal. E está sendo muito bem homenageado entre os melhores. Agora, outro jogo, presença VIP nos games, é Sequest. Está tendo uma guerra, você precisa resgatar mergulhadores, né? Você está no submarino, tem que destruir outros submarinos, destruir vários obstáculos e resgatar todos os mergulhadores. Olha só os mergulhadores. Então é um jogo maravilhoso. Saudade do Sequest. Muito tempo que eu não jogo. Logo baixarei o emulador e jogarei Sequest. Agora outro jogo maravilhoso, Asteroids. Realmente esse jogo aqui eu não tenho muitas recordações deles, mas com certeza eu tinha esse jogo, jogava, era até divertido. Eu não sei o enredo, provavelmente você está em alguma missão, mas era muito colorido, eu lembro das cores, né? Então isso marcou em Asteroids, que está entre os melhores, com certeza, do Atari. Agora outro jogo maravilhoso é Frostbite, é o esquimó que tinha que pular aqueles obstáculos de gelo, desviar de ursos. Olha só, o urso do lado, tinha o jacarés, peixes pulando. Se você pulasse de um obstáculo para o outro, né? De uma placa de gelo para outra, e desse de cara com um peixinho saltando, já era. Se você demorasse muito, porque as placas elas não ficavam paradas, elas ficavam em movimento constante. Então, às vezes você tinha que esperar a placa chegar e o urso vindo atrás. Nossa, aí você ficava, pô, vem pra cá, vem pra cá. O urso ia te pegar, você conseguia pular. Era maior barato, divertido. Frostbite entre os melhores do Atari. Agora, outro jogo maravilhoso era Missile Command. Você tinha que destruir os mísseis antes que ele tocasse o solo, destruísse tudo. Um jogo muito difícil, mas super divertido, que realmente está entre os melhores do Atari. Missile Command. Agora eu creio que o primeiro jogo de RPG da história,
Muitos acham que é Zelda ou Final Fantasy, se enganam. É Adventure. Você tem que resgatar a princesa, tem que encontrar chaves para abrir as portinhas, muitos desafios, jogo divertidíssimo, tem que pegar as arminhas, procurar, enfrentar obstáculos muito complicados. Então, Adventure realmente está entre os melhores, com certeza, do Atari. Agora, outro jogo que era presença VIP era Donkey Kong. Sabe quem nada mais nada menos que aquele personagem? Mario Brothers. A primeira aparição do Mario Brothers, ou Super Mario, como queiram, foi em Donkey Kong. Olha só, Donkey Kong Jr. também. Mario Brothers e o Gorilão realmente marcaram. As pessoas falavam que realmente o vilão era o Mario Brothers, né? Que o Gorilão estava sendo aprisionado, mas eu não sei se é lenda ou não. Mas esse jogo era divertidíssimo, maravilhoso, que eu recomendo para vocês baixarem para os seus filhos. Está entre os melhores do Atari, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Agora, na mesma linha de Pitfall e Hero, é Montezuma, um dos jogos com de melhores gráficos do Atari, com toda certeza, gráficos coloridíssimos para o game da época, né? Maravilhoso. Jogue Montezuma, que você irá se apaixonar. Olha o joguinho do Montezuma. Cada cenário era um gráfico diferente. Muitas cores, maravilhoso. Eu só fui descobrir essas cores décadas depois, porque, se eu vou confessar aqui, minha televisão era preta e branca, né? Então pra mim tudo era cinza, preto e branco. Mas quando eu fui ver essas cores maravilhosas, eu joguei novamente os jogos do Atari. Pra mim era novidade. Pegar de preto e branco e cinza para verde, amarelo, azul, foguinho laranja, laranjado. É outro naipe. Então, Montezuma entre os melhores. Agora, um jogo maravilhoso, Decathlon, ou Olimpíadas, como queiram. Esse jogo, ele tinha 10 esportes, né? Salto com vara, arremessamento de disco, salto triplo. Foi um dos jogos que a garotada mais quebravam os joysticks no controle na época, pois tinha que fazer um esforço gigantesco. Era esse e o X-Men, obviamente, que não citarei aqui, mas esse jogo era fantástico, é fantástico. Tá vendo o salto com vara? A gente tinha que pegar a distância e colocar a vara no lugar certinho, mas era difícil. Eu acho que uns 2 ou 3 jogos de esportes que eu era bom. O resto, negação total. Mas com certeza está entre os melhores do Atari. Agora pense num jogo divertido e simples. É boxing. Parece duas aranhas, mas não, eram dois seres humanos, né? E você tinha que meter porrada naquele narizinho lá no centro, tá vendo? Cada vez que você acertava, você ganhava um ponto. Então você jogava com seu amigo. Se você encostasse ele contra as cordas do dominão, aí você não parava de socar mais. E já era. Acho que 10 pontos zerava o jogo. Mas era divertidíssimo, simples, porém divertido. Então nós disputávamos campeonato. Era maior barato o boxing. Está entre os melhores do Atari, com toda certeza. Agora, o super-herói da teia de aranha mais famoso do cinema também era a presença cativa dos videogames da década de 80. Você tinha que resgatar a Mary Jane, subir no prédio. Parece que todo prédio era jogava contra. Ele ficava jogando vasos na gente. Era muitos obstáculos, desafios. Realmente, Spider-Man, presença cativa entre os melhores da história do Atari. Agora, Super Command também não poderia ficar de fora entre os melhores do Atari, pois era muito divertido. Você no helicóptero tinha que destruir os alvos terroristas, os terroristas maquiavélicos que queriam destruir tudo. Eu acho que esse jogo que despertou a ira do Bin Laden, Saddam Hussein, porque deixou ele de sangue nos olhos, porque você destruir os terroristas, né? Geralmente a turma lá do Oriente Médio. Então, sangue nos olhos, aí eles
despertaram tudo isso. Chopper Command, falando sério agora, era demais, maravilhoso, que está com certeza entre os melhores do Atari. Agora pensa no jogo divertido, Popeye, né? Olivia vai ser mamãe, Popeye vai ser papai, o Pluto vai ser titiolala, São Marinheiro, Popeye, pupu. Era maravilhoso, com certeza. A Olivia foi sequestrada pelo maquiavélico Brutus. Você, obviamente, teria que resgatá-la das mãos do impiedoso inimigo do Popeye, que era o Brutus. Então, era maravilhoso. Eu lembro da musiquinha até hoje, é tipo chiclete. Era assim, era marcante essa música que ficou no meu cérebro durante décadas. Até hoje estou falando aqui porque eu marquei. Aí você tinha que pegar o espinafre. Quando você pegava o espinafre, aí você corria atrás do Brutus, enchia ele de porrada. Você resgatava o Olivia Palito. Divertidíssimo. Popeye entre os melhores. Agora, outro super-herói que também era presença cativa nos jogos de Atari era Superman. Um jogo simples, mas porém divertido, crack quente. Para se transformar em Superman, você tinha que entrar naquela cabine telefônica. Hoje nem existe mais cabine telefônica, mas era super divertido. E o Lex Luthor sempre maquiavélico, até nos jogos de Atari. Superman entre os melhores do Atari. Agora, outro jogo que era fantástico era o futebol. Simples, porém divertido. Ao invés de 10 eram 5, era tipo um futsal, né? Na horizontal, jogado na vertical. Até o Pelé, o próprio Pelé, cedeu seu nome para um desses jogos aí. Então, presença cativa, marcante, futebol do Atari. Agora, outro jogo que nós fazíamos campeonato aqui na rua era o basquete. Era 1 contra 1. Quem fizesse 21 pontos ganhava. Vários campeonatos foram feitos aqui. Muito divertido. Tinham 3 pontos, 2 pontos. Maravilhoso basquete que está com certeza entre os melhores do Atari. Agora, um clássico do fliperama que também era presença cativa no videogame Atari era Elevador Action. Você era um detetive que tinha que perseguir os bandidos pelo prédio. Quando os bandidos atiravam na lâmpada, ficava tudo escuro. É maravilhoso. O Elevador Action, que também está entre os melhores. Agora, outro jogo de guerra que era fantástico era Phantom Tank. Maravilhoso. Eu me recordo que você tinha que desviar de obstáculos com o seu tanque de guerra, destruindo os inimigos. Era maravilhoso. Passei horas e horas jogando Phantom Tank, que realmente está entre os melhores do Atari, com toda certeza. Saudade de jogar Phantom Tank. Adorava esse cartucho. Eu lembro dessa cor verde. De bater uma nostalgia agora. Está entre os melhores. Outro jogo que fazia a linha Mega Mania Space Invaders de invasão alienígena. E obviamente você era do bem. Você tinha que destruir os alienígenas que estavam descendo para destruir a Terra. Fantástico, que não poderia faltar. Galaxian está entre os melhores do Atari, com toda certeza. Agora, o primeiro jogo de sinuca do videogame, Trickshot ou sinuca, como queiram, era maravilhoso, fantástico, simples, porém super divertido, que está entre os melhores do Atari, com toda certeza. Outro clássico do fliperama que era presença ativa no Atari era o Pinball. Fantástico, maravilhoso, Pinball simples, porém super animado e divertido, que está entre os melhores. Bem, falei os melhores na minha opinião, obviamente. Se você não viu o seu game preferido, o seu jogo preferido, diga, faltou esse, faltou aquilo. Debates são sempre bem-vindos. O Atari realmente foi o primeiro videogame que marcou, está sendo aqui homenageado. Os melhores jogos de Atari. Demorou, mas terminei. Fiquem todos com Deus. Saudade de você, Atari, VG 2600. Esse joystick que eu falei era facinho de quebrar. Quando pegava aquele jogo difícil, você tinha que ficar movimentando esquerda, direita, pá, quebrava. E era um dinheirão. Nossos pais na época tinham muito dinheiro e a gente ficava meses e meses sem poder jogar videogame.
mas era uma nostalgia fantástica. Era cartucho, olha só, você colocava o cartucho. Hoje é CD, mas era bom, você tinha que assoprar. Maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Fui.